Pegando o finalzinho, né, que é o item 24, 25, 26, então já está todo mundo aí craque sabendo qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação. Todo mundo aí craque? É? Então, vamos lá, para a gente continuar, para saber o que é a diferença, né, de reencarnação para ressurreição, o que muitas das vezes muitas pessoas fazem confusão. Então, reencarnação, ela é necessária para que a gente evolua. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente alguns itens, o que ficou para nós o 24, o 25 e o 26. Mas enquanto a gente precisar, enquanto a gente necessitar vir, retornar aqui até, vai ser chamado de reencarnação. Para encurtar nossa conversa, porque não é o assunto de hoje, a ressurreição é como se fosse o final, depois que você passa por sucessivas encarnações, que você está depurado, que você é um espírito puro, aí aqui se dá o nome da ressurreição. Então, reencarnações é para nós ainda que estamos enterradinhos, né? Porque a gente pensa que a gente está livre, leve, solto, mas quem desencarna está livre, viu? Quem está aqui na Terra é enterradinho, né? Então, vamos lá o que cabe aqui para nós hoje. A necessidade da reencarnação. Será que a gente sabe realmente qual é a necessidade da reencarnação? Por que a gente vem aqui? Por que às vezes a gente passa por tantos burilamentos? E quais são os limites da encarnação? Quantas e quantas vezes a gente vai precisar retornar? Ora como homem, no corpo masculino, ora no corpo feminino, né? Trocando várias vezes, né, de papéis, uma como avô, outros como filho, como irmão, enfim. Quantas e quantas vezes a gente vai precisar voltar? Vai depender só de nós. Eu acredito que exista uma certa programação. O problema é que a gente gosta muito tempo de ficar aqui, né? Porque ainda não conseguiu vencer a si mesmo, porque não dá, né? Uma encarnação só não dá, é impossível. Então a gente sabe, né, que nós precisamos voltar aqui para evoluir, para aprender. Então, vamos lá. O que então que a gente pode falar aqui? Necessidade da reencarnação. Aqui. Extraindo uma das lições que está em um livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, é cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios de Deus. Vamos tentar entender o que é isso. Deixa eu ver o relógio. Cumprir por meio de uma ação material os desígnios de Deus. Se a gente tem que voltar aqui, porque a gente precisa evoluir, então a gente precisa experimentar. E essas experimentações é aqui, encarnado, que a gente vai ter essa oportunidade de sentir dor. A dor, ela é amiga, ela nos avisa. Então, não é só a dor, mas a gente vem aqui, é porque a gente lembra, a gente parece que esquece das coisas boas. E a gente se lembra mais do que o sofrimento que a gente carrega. Às vezes de uma morte repentina, uma morte ainda... esses dias mesmo eu estava vendo uma... Eu não gosto muito de ver, não, porque tem algumas coisas que tem algum folclore. Então, dependendo da base, de onde vem o estudo, aí eu dou uma lidinha. Tem um caso de reencarnação de uma pessoa que é uma criança, né, aos 9 anos, ela começou a falar da vida dela, quem ela era na vida passada. E ela veio com um certo trauma. E esse menino veio aos 9 anos, já estava com 9 anos, lourinho e tal, e ele falou que na vida passada ele deu todas as linhas dele. Ele falou que era uma mulher negra, que desencarnou por volta dos 30 anos, entre 1990 e 1993, e o prédio onde ele morava, né, fora do Brasil, acho que nos Estados Unidos, não me lembro bem agora, não sei se foi
nos Estados Unidos, isso foi em Londres, pegou fogo e ela se atirou do prédio. Então, estava contando, né, a relação do garoto com medo, determinados sentimentos que ele passou, ele estava fazendo tratamento com um psicólogo, determinadas coisas que ele sentia, então não sabia explicar porquê. Então, assim, pode muita coisa a gente tirar de importante. Sinal de que se hoje nós estamos passando por tudo que a gente está passando, seja no sofrimento, seja por conta da parte financeira, seja porque perdeu um ente querido, ou porque tem um ente querido que está acamado, doente há muito tempo, tudo isso tem uma explicação. Tudo isso tem uma explicação. Nada acontece por acaso, a gente já cansou de ouvir falar sobre isso, né? Então, esse cumprir por meio de uma ação material os desígnios de Deus é estar pronto para o que der e vier. É tentar estar pronto. Eu não conheço outra doutrina que me explique tão bem por que eu estou aqui, por que eu ainda entendo que as coisas ruins são chamadas de sofrimento para mim, por conta do meu não entendimento. Aliás, quanto mais sofrimento eu tenho, quanto mais eu vejo a minha vida de uma forma negativa, menor é o meu entendimento diante das leis de Deus. Menor ainda é a minha fé. Porque se eu tenho fé, eu deveria acreditar 100%. E a gente não acredita. Porque ter o entendimento da teoria é uma coisa. Praticar ou vivenciar é totalmente diferente. Então nós estamos hoje aqui, pode ser que algum de nós esteja passando por uma situação muito difícil na nossa família, seja com emprego, por conta da situação que está o país e principalmente, né, o nosso estado. Será que está tudo assim? Será que a gente merece ou precisa passar por essa experiência? Eu acredito que a gente precise passar por essa experiência. Então, se a gente olhar com outros olhos de que isso tudo é um filtro, de que isso tudo vai melhorar, não porque devemos ficar de braços cruzados esperando que tudo mude assim. Não é assim. As coisas estão acontecendo com uma rapidez muito grande. Nós sabemos, pelo livro dos Espíritos, que o mal faz muito barulho. O bem trabalha em silêncio. Está bem direitinho assim, desse jeito. Se o mal faz barulho, tem muita coisa explicada já. Então, exercício de fé, de repente a gente tem uma lição para aprender, que é isso aqui, ó. Cumprir por meio de uma ação material os desígnios de Deus. Não é nada esplendoroso, não. São situações corriqueiras, mas às vezes importantes para nós. Eu vou até dar um exemplo. Meu filho mais velho, ele é professor de matemática, e por conta da questão financeira, ele trabalha de Uber à noite no Rio de Janeiro. Então, quando ele falou para mim, no começo desse ano, que ele queria trabalhar, eu cheguei e falei assim, ó, eu estou sem chão, sem parede, eu moro em Saquarema, né? Eu trabalho fora de 40 anos, estou nas fases já de me aposentar, mas vou continuar, né, trabalhando, claro. O trabalho dignifica, é importante para a nossa saúde mental. Eu não saberia dizer para vocês a sensação que me deu. Porque eu tenho um outro filho que está fora, o filho do meio está estudando fora em outro local. Então, toda uma preocupação. E aí ele me falou, mãe, e eu vou trabalhar de noite, tá? Eu falei, Senhor Jesus, está na hora de eu testar a minha fé. E aí os primeiros meses foram horríveis. Eu não conseguia dormir, a ponto de estar até afetando a minha saúde física. Comecei a ter problema de pressão, que eu não vou admitir eu ter problema de pressão. Eu falei, como eu nunca tive problema de pressão, por que eu estou tendo agora? Minha pressão começou a ficar desregulada. Bom, eu falei assim, agora está na hora de eu experimentar a minha fé. Eu tenho lido tanto, tenho aprendido tanto, agora eu estou experimentando outro tipo de fé. Que é você deixar o seu filho, né, viver a vida dele e estar aberto a todas as intempéries, a qualquer tipo de agressividade, né?
lá, meu filho lá, que é pai, então minha netinha é muito pequenininha. Então é isso, gente. É vir pra cá, é conversar, é ganhar força. Nesse momento que todos os nossos mentores espirituais estão conosco, nos intuindo, nos dando força, dando um gás, vai lá, vai dar certo. Porque a gente que está aqui, parece que o tempo está parado. E a gente fica vivenciando, dependendo da notícia que você quer se conectar, você fica só vivenciando tristezas. Se você olhar como eles olham lá de cima, de que você está nesta encarnação, tantas já se passaram e tantas terão que vir ainda. Não é legal quando a gente se vê assim, eu estou nessa encarnação, ainda tenho muita coisa para caminhar, porém já caminhei bastante, já aprendi muita coisa. Isso é bacana, isso dá uma consolação para nós, não é? É bacana você saber que você vai experimentar muitas situações ainda, você vai voltar exercendo outras profissões. Isso é muito bacana, porque a gente precisa desse autogrilamento. Nós precisamos também desenvolver a inteligência. Como é que a gente desenvolve a inteligência? É aqui encarnado, aprendendo, criando habilidades. Eu sou da área de educação e de saúde mental, eu trabalho com isso, criando, estimulando habilidades, desde criancinha até pessoa da terceira idade. Então, esse desenvolver a inteligência é inteligência moral. Também. Porque não é só inteligência intelectual. Inteligência intelectual demais é desastrosa, né? É diferente. Intelectualidade demais, sem moral, não há nada, nenhum problema. O problema é a moral. Você tem que andar juntinhas de preferência, né? Então, mais ou menos, extraindo esses ensinamentos do capítulo 4, a gente vai ter várias ideias. Mas o foco principal é esse. Até porque, se cada um de nós lesse e estudasse durante algum tempo e viesse aqui falar na frente, ninguém ia falar da mesma forma. Graças a Deus. Não é? Mas cada um ia lá e pescar um assunto importante que fixou para ele. Não é? Então, esse cadinho aí é a minha visão. Né? Aliás, esse PowerPoint também está disponível na internet. Bom, outra necessidade da reencarnação é passar pela experiência do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Todo mundo sabe o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é fazer o que a gente quer. Será? Será que a gente tem vontade de tudo que a gente tem vontade a gente pode fazer? Graças a Deus que não. Porque se a gente fosse atrás dos nossos pensamentos, das nossas vontades, nem sempre daria no local certo. Eu acredito que todo mundo já passou dos 30, que muitas das vezes aqui alguém já deve ter pensado assim, poxa, eu quero ser médico. Sei lá, gente, há muito tempo atrás, muito mesmo, eu pensei em fazer medicina veterinária. Tentei, não consegui. Depois tentei fazer direito. Tentei, não consegui. Aí eu fui fazer pedagogia. E hoje eu sou psicopedagoga, né? Neuropsicopedagoga e trabalho nessa área. E eu falo hoje, foi a melhor coisa, a melhor opção de trabalho. Eu não sempre fui só isso, não. Eu trabalhei até na aviação. Mas a experiência, eu precisava passar por isso. E me ajudou a reeducar meus sentimentos. Me ajudou em muita coisa. Lógico, a doutrina espírita está em primeiro lugar. Mas não é que estejam separadas, é tudo junto. Essa vivência toda. Então, eu tentei fazer alguma coisa, mas não consegui 2 vezes. Então, esse livre-arbítrio, graças a Deus, ele tem um lastro aí, tem um certo alcance nosso. Nós não somos totalmente livres. Até porque se eu gostaria de ficar vomitando aqui, eu não posso, eu estou bem pesada, né? Mas, então não tem como a gente fazer o que quer. E às vezes até desprendido do sono, mas olha, você sabe que até desprendido do sono é perigoso, porque se a gente não faz oração, a gente pode cair em algum lugar muito ruim. Todo mundo aqui faz oração.
Eu, quando não aguento as orações, eu estou sempre escutando palestra. Esse aqui fala, abaixa um pouquinho. Rádio Fraternidade. Eu adoro a Rádio Fraternidade, né? 6 anos já que elas estão no ar. É. Bom, aqui, tá vendo que o caminho do mal, né, é um caminho bem difícil, tortuoso, muito mais difícil da caminhada. E aqui o caminho do bem está livre, reto, mas é lógico que nem todo mundo. Já pensou se a gente passasse só pelo caminho do bem? Às vezes, quando a gente dá umas desviadas do caminho, aprende algumas coisas, leva uns trancos da vida e está tudo bem. Então, a finalidade do livre-arbítrio é o quê? Livre-arbítrio, olha só que legal, é Deus emprestando para a gente o comando da nossa vida. É como se Ele estivesse doando para cada um de nós, olha, eu estou te dando momentaneamente, temporariamente, limitadamente o poder da vida nas suas mãos. Faça o bom uso dela. E é aí que às vezes a gente tropeça por conta da nossa ignorância ou teimosia. Ignorância na falta de um entendimento, de um esclarecimento maior. Mas pela teimosia porque a gente realmente quer experimentar novamente. Infelizmente. O livre-arbítrio se confunde um pouco com o destino. Né? Eu sempre tive um pouco na minha cabeça esse pensamento entre distinguir o livre-arbítrio do destino. Você acha que é igual a esse? Não acho que é igual. Eu acho que tem certas situações que a pessoa fala assim, foi o destino. Né? Dependendo da situação. Vamos supor, você vai atravessar uma rua, tem um sinal verde e vermelho, aí você atravessa fora do sinal, aí você é atropelado. Conforme eu já vi várias vezes lá no Rio de Janeiro. Aí vem na sua cabeça, é o destino ou foi o livre-arbítrio daquela pessoa? Entendeu? Vou te voltar com uma pergunta. Ele se confunde um pouco. Nós somos os donos do nosso destino. Então, a diferença? Livre-arbítrio o destino seria uma consequência do nosso livre-arbítrio. Quer dizer, numa situação dessa, o livre-arbítrio dele que ele preferiu ir para o lado errado, né? Qual de que qual? Não, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de citar agora, um atropelamento. Existe uma regra, né? Tem uma faixa do pedestre, ele vai atravessar fora do pedestre e fora do sinal. Aí ele é atropelado. Então, no caso aí, é o livre-arbítrio dele que também não foi o destino. Que destino? Então, esse é o problema. Tudo que a gente está fazendo agora, tudo que nós estamos fazendo agora, a gente está gravando o nosso consciente. Se você... não vou entrar no mérito da questão ainda de intenção. Se você mata alguém, por exemplo, você vai gravar isso na sua consciência. Numa próxima encarnação, pode ser a próxima, pode ser 2 ou 3, não sei, vai depender da intenção, vai depender do que a gente precisa aprender, da nossa programação. Nós atraímos tudo que acontece conosco. Se tivesse aqui uma fila imensa de carros e, por exemplo, o meu carro fosse o único a ser com um retrovisor quebrado de ninguém, por que o meu foi? Porque eu deixei exatamente naquele local. Existe uma atração. Essa lei da atração, que não é aquela que está lá no YouTube, é a lei da atração que eu estou falando em relação ao espiritismo. É alguma coisa que a gente precisou devolver. Isso vai de um pequeno detalhe como o retrovisor até com a perda da vida. E a gente até vai tocar nesse assunto mais adiante quando falo das criancinhas. Por que as crianças desencarnam? Algumas crianças. Você é psicopedagoga? Sou. Eu vou precisar fazer umas consultas com você depois. É mesmo? Porque eu acabei de descobrir agora. Eu tenho 60 anos de idade, sempre andei no caminho do bem. E fui descoberto que eu sou superdotado e vivia me debatendo, estou tomando um remedinho que chama Lexotanamina. Você é superdotado ou tem altas habilidades? Não, sou superdotado mesmo. É mesmo? Você sabe qual é a diferença? Altas habilidades é quando a gente tem uma habilidade maior
Não. Em alguma área. Eu penso superdotado e você é bom em tudo. Eu penso por segundo, eu falo inglês, francês, espanhol, engenharia eletrônica, tudo que vai aparecer, política. Tudo. Nossa, sério? Sério. O médico disse, eu me trato com o neurocirurgião mais famoso daqui, doutor, por R$650 a consulta. Passei batendo tudo que era médico, não conseguia adivinhar. Foi ele que descobriu esse lexotandamente, que é para botar meus pensamentos em série. Porque todos os pensamentos eu penso em 1 segundo. Vou falar de transtorno do pensamento. Transtorno Então, pronto, do pensamento acelerado. Vou falar um pouquinho, né? Rapidinho. Então, aquele que usa o mal prolonga sua marcha reencarnatória, tornando-a um castigo às vezes, né? Então, há limite da reencarnação? Vai depender de nós. Tem histórias aí nos romances espíritas que o Chico Xavier escreveu. Eu já li, já faz muito tempo, né, meus vídeos de família espírita, então quando eu era criança, eu lia livro espírita também. Mas aí o Haroldo foi falando lá e ele me relembrou uma passagem. Existia uma família, 2 famílias, morando numa fazenda, e aí essa família daqui é mais ou menos isso, tá? O que importa é o conteúdo. Essa família tentou aumentar as terras, aumentando a linha, né, que dividia 2 fazendas, e deu briga. Essa família daqui matou esse, aí esse aqui na próxima encarnação nasceu na outra família, aí mais ou menos quando ele estava desprendido ele tinha recordações, né? Olha que você vai mexer de novo, por isso que já deu causa tantos problemas. Ele vai e assassina outra pessoa que assassinou ele na outra vida. Eles ficaram assim umas 3 encarnações. Nasceu trocando de família, só ali. Ficaram 3 encarnações só ali, brigando, continuando brigando. Até que depois, por exemplo, você está nesse caminho, você comete um desvio desse, você acha que vai para onde? Você vai ter que voltar tudo para retomar daqui do caminho. Então, às vezes, a gente perde, entre aspas, né? Mas, lógico que está todo mundo aprendendo. Mas são determinados números de encarnações que a gente nem precisava passar, né? Já poderia estar lá na frente. Então, quais são as finalidades da reencarnação? Reparação dos danos recíprocos. Reparação. Isso me lembra reparação, me lembra regeneração. O que é reparação, gente? Alguém sabe o que é reparar? Falando espiritualmente, né? Que está lá na didática lá. Reparar o que está acontecendo comigo. Passei 10 anos na ou depressão total ou na euforia total. Sou bipolar. Já todo bipolar é super inteligente, você sabe disso. Olha, depende das comorbidades. Mas o médico já falou, né? Depois a gente conversa. Depende. Desculpa, tá? Não. Foi até bom você falar, não tem problema não, porque eu sou dessa área também, mas depende da comorbidade. Por isso que eu quero fazer consulta contigo. Tá bom. Então, olha só que interessante também. Finalidade da reencarnação é estabelecimento da base espiritual nos laços de família. Eu acabei de falar. Mas eu acho que a maioria já sentiu. Eu tenho muitos relatos assim, né? De pessoas, de amigas, durante a minha vida, eu estou com 56, vou fazer 56 anos. Durante a minha vida, de pessoas que relataram assim, eu não sei em que família eu vim parar, e não é espírita. Tá? Parece que essa família não me pertence. Eu não gosto de ninguém. Tem gente que eu quero ver morta. Às vezes, eu acho que é uma magia tão grande, o laço reencarnatório, que às vezes a mãe ou o pai recebe um grande inimigo do passado, pode até ter ressentimento, mas tem um amor inexplicável. Porque se o filho desencarnar, vai sentir falta. Então, vejam bem, eu acho que é a magia linda, a reencarnação é o perdão de Deus para conosco, né? De poder reparar. Como que você vai amar o inimigo se não nascendo na mesma família? Abraçando como um filho, abraçando como um cunhado,
um genro, uma nora. Então, vamos reparar logo isso, né? Vamos tentar amar. Porque assim, outro dia, uma vez eu já escutei o Divaldo também falando, não é problema nenhum a gente não... O Divaldo não, foi até o Chico que falou. Não há problema nenhum se a gente não consegue amar. Mas se a gente começar a respeitar a pessoa, já está de bom tamanho. Então, se a gente não precisa sair amando ninguém pediu para ninguém amar ninguém. Às vezes é difícil uma reparação tão dura. Eu escutei também um relato do Dr. Alberto Almeida, um médico que faz terapias de vidas passadas, quando há necessidade, regressão, né? E ele estava falando que teve uma determinada paciente dele, não sei se vocês escutaram esse relato dele, eu fiquei impressionada com isso. Uma das pacientes dele estava com um problema muito sério, passando por um problema muito sério na vida dela, e ela não conseguia continuar profissionalmente, estava passando um momento difícil. Ele foi fazer uma regressão, porque ela já estava tentando há muito tempo. Sabe o que ele descobriu? Vejam bem, ela, na época de Jesus, que mandaram matar todos aqueles meninos até 2 ou 3 anos, só os meninos, ela, um dos filhos que foi apunhalado, foi o filho dela. Olha quanto tempo que essa criatura guardou. 2 mil. Então, eu fico pensando assim, gente, perdoar uma ofensa, isso é muito sério. Já pensou você com um bebê de 2, 3 anos? Deve ser muito difícil para uma mãe. E essa criatura carregando esse tempo. Se não fosse o Dr. Alberto Almeida falando, eu não iria acreditar. Se fosse qualquer outra pessoa que fosse fora do espiritismo, eu ia custar acreditar. E eu fiquei impressionada com esse relato. Mais de 2 mil anos. Então, não vamos questionar. Nós estamos na família que precisamos. Não é? Toda ela. A sogra, inclusive? Com certeza, né? Que a sogra pode virar sua mãe de novo. Olha tá? só. Eu com 14 anos, Está dando direto. eu trabalhei de 17 aos 60. 17 aos 57, tem 3 anos de aposentado. Com 14 anos veio uma coisa na cabeça e falou assim: só um minuto. Vai conversar comigo? Vou conversar com você. O fortalecimento também da solidariedade, fraternidade e igualdade. Quanto, isso não é uma máxima não, mas eu costumo ir em lugares muito simples, né? E eu vejo que quanto mais simples as famílias são mais unidas, os vizinhos são mais unidos. Tem um lugar lá nos Jardins que a gente gosta muito de ir, e sempre há uns 5 anos atrás, eu fazia evangelização lá no meio de uma igreja evangélica. E vinham as crianças, né? As crianças não se importavam também se a gente era espírita ou não. Enfim, vinham as crianças todas juntas. E eu ficava brincando assim, gente, vocês vêm sempre juntos e vão sempre juntos. Todo mundo aqui é família? Não, ela é minha amiga, minha vizinha, Eu sei que um dia eu fui lá, gente, era um campo aberto assim, e as casinhas, todas uma do lado da outra, todo mundo se apoiando. Se faltasse alguém que estivesse doente, essa da outra que mandava comida na casa, eles eram uma família. Né? Então, poxa, olha o fortalecimento de solidariedade, de fraternidade que existe ali. Então, às vezes é tão bom quando a gente tem uma vida simples, né? Quanto mais facilidade nós temos, é pior. E, inclusive, a gente tem aquela vontade de dar tudo para os nossos filhos. Tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Tudo que eu não tive, você vai dando coisas e a gente vai criando um monstrinho. Porque vai ficando uma criança cheia de vontades, que acha que tudo é fácil, não é? E que não pode escutar um não de uma mãe, de um pai. A gente tem que falar não, sim. A gente tem que dar limites, sim. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, que as crianças estão... Ninguém mais tem autoridade. O professor não tem mais autoridade dentro de sala de aula.
Lógico, nós estamos vivendo outros tempos. Eu acho que agora não é... A escola hoje não tem que impor, é através do diálogo. Então, se você não tiver carisma para ser professor, arruma outra profissão. Porque senão você não vai ter o poder da sua voz, cativante e amorosa. Ficar em cima de um pedestal não serve. Então, nós também temos esse lado bom, né? São crianças que têm um poder de argumentação muito grande. Bom, a gente não falou ali em reparação. Eu queria dar uma fugida, porque eu acho tão importante a gente entender a reparação. Se a gente entender a reparação, se foi um estudo que eu fiz há algum tempo, eu achei muito legal essa forma didática que eu coloquei aqui, né, através dos estudos. Achei muito interessante para fixar e me ajudar também a entender por que eu ainda estou aqui, por que eu ainda passo por determinadas tribulações. A regeneração que a gente tanto ouve dizer, regeneração do planeta, regeneração do ser humano, que todos nós estamos nos regenerando, o que vem assim? Ela é composta de 3 níveis. O primeiro passo da regeneração chama-se arrependimento. Isso tudo está na codificação, ó. Nem na codificação. O segundo passo é a expiação. E o terceiro passo é a reparação, que é o fechamento. Tudo bem. Quer dizer que eu só vou me regenerar se eu passar por esses 3 passos? Exatamente. O que é arrependimento? Arrependimento também tem seus 3 níveis. Ela está lá no quem fala de arrependimento e salutar, é Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios. Agora, não me lembro agora qual foi o capítulo. Mas depois eu posso deixar meu e-mail, se você quiser, eu deixo, tem tudo escrito lá. O arrependimento, ele precisa passar por 3 etapas. Vamos ver aqui, que aí a gente... Acho que ele está aqui no outro... Isso, está lá, ó, Coríntios capítulo 10. Até que ele fala assim, ó. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento celular. Até Emmanuel comenta o que é essa tristeza para Deus, está no Fonte Viva, e o que é essa tristeza para os homens. Ele brilhantemente ele traduz isso. Mas como é isso aqui? Eu não falei que arrependimento são 3 níveis. Presta atenção nisso porque isso é muito legal. O arrependimento é igual a remorso? Por que não? O arrependimento, você tem que se arrepender das coisas que você fez errado. E remorso também não é? Não, é diferente. Por que não é arrependimento? Não sei te explicar, mas se eu falar contigo pessoalmente, eu explico. Olha, realmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Arrependimento, ele liberta, nos traz vida. O remorso nos aprisiona. E a gente pode até morrer com ele. Por conta dele. O excesso de culpa. Remorso remete à culpa. A culpa traz algemas, traz sofrimento. Se você reconhecer o erro, se utilizar da sua razão, é o primeiro passo para o arrependimento salutar. Mas ainda não é arrependimento. Porque se você ficar nesse primeiro passo, você vai cair no remorso. Quer ver? Qual é o segundo? Chorar salutarmente, como está lá na Bíblia. É a emoção. Primeiro eu vou reconhecer o meu erro, porque tem gente que nem reconheceu o erro ainda. Nem sabe que está errando. Tem coisas que nós fazemos ainda que a gente não sabe ainda que é um erro. E é isso que a gente tem que ficar esperto para poder aprender e separar as coisas. Até fazer uma autoanálise, como falava Santo Agostinho. Reconhecer o erro, chorar salutarmente e qual é o terceiro passo? Retomar o caminho, que é a vontade de acertar. Vou dar um exemplo. Judas, me permite fazer esse exemplo, porque ele é um espírito, né, regenerado já. Judas passou pelo primeiro. Ele conheceu o erro, até falou que ele traiu Cristo, devolveu o dinheiro também.
ele chorou salutarmente. Mas o que ele fez? Ele tirou a própria vida. Se você não completa, você não se arrepende. Se você fica aqui, você cai no remorso. Você não tem um arrependimento salutar. Como Paulo falou, se você chora salutarmente e não completa da mesma forma. Mas eu vou dar um exemplo, eu também dei o exemplo de Judas, vou dar um exemplo também. Pedro, ele não negou Jesus? Ele negou 3 vezes, né? Ele reconheceu o erro, ele chorou salutarmente, porém ele retomou o caminho. Isso é arrependimento. De uma forma mais didática, isso é arrependimento. Então, como a gente estava falando lá de reparação, olha lá, agora fica mais fácil para a gente entender aonde está a reparação. Depois que você passou esses 3 níveis, você vai para a expiação e a reparação. Todas as vezes que a gente comete um ato, por exemplo, eu me utilizei agora de um exemplo, de alguém que mata outra pessoa. Ele tem que necessariamente passar por esses 3 ciclos do arrependimento. Ele vai expiar em 1, 2 ou mais encarnações. E depois ele vai reparar para o quê? Voltar de onde ele havia parado. Isso é a regeneração, que é a retomada do caminho. Regeneração é a reabilitação do espírito. É como se alguém saísse lá do presídio já regenerado. Com calma, né? Não pode fazer também muita extravagância, ainda está recém-saído. Não é mesmo assim? Nós também. Conosco também. Então, eu queria dar uma parada para explicar, porque eu acho essencial essa explicação para a gente ter o entendimento do arrependimento e por que a gente às vezes precisa retornar quantas e quantas vezes for necessária. Tanto é que na visão espírita da dor, a gente tem um receio, um medo de reencarnar. Você sabia que muitas pessoas são acometidas de alguns transtornos por conta do medo de ter que voltar a reencarnar? Ou porque não aceita aquela família, ou porque não aceita aquilo que lhe está destinado naquela encarnação. Então, ele volta com transtorno. Ele pode voltar com autismo, com o transtorno do espectro autista, assim como outros, da esquizofrenia. Então, muitos, não são todos os casos, por favor. Estou dando alguns exemplos. Bipolaridade entra aí? Não. Bipolaridade é outra. É porque, como assim? A gente não tem que voltar aqui por conta da inteligência, desenvolver a inteligência. Jesus não falou que todos nós ainda somos imperfeitos, mas um dia a gente vai chegar à perfeição. Então, a gente está desenvolvendo inteligência também. Nem a medicina conhece, nem o maior neurologista conhece 100% do cérebro, a nossa capacidade. Então, mas sabemos que o nosso cérebro é plástico, de plasticidade. Tem uma capacidade muito grande de regeneração. E quando a gente não tem uma vida saudável, moral, espiritual e física, a gente adoece e vai reparar às vezes na outra vida. Não é? É muito simples. Bom, só para a gente relembrar aqui, para poder entender por que a gente retorna aqui, e às vezes a gente tem a impressão de que está passando por uma aprovação muito grande, uma expiação. Provação são as penas mais brandas, não é? Podemos escolher para medir a nossa evolução espiritual. Pede para o seu protetor espiritual para você medir a sua aprovação. Pede para ele te dar um teste. Ou perder o emprego, ou sei lá o que. Ele vai. Às vezes a gente pede isso para testar a nossa autoavaliação, para a nossa avaliação. E aí, como que você vai se comportar? Você vai se desesperar, vai xingar o mundo inteiro, vai jogar o problema para a política, vai fazer o que com isso? E isso está intimamente ligado com a nossa infantilidade espiritual. Ó, gente, eu estou falando aqui, mas eu também espernei, tá? Eu esperneio mesmo. Bom, expiação. Expiação é uma medida de lei mais dura
para os corações endurecidos. Às vezes, como uma mãe, um pai estão vendo que o filho está indo por um caminho, você quer fazer de tudo para tirar. Você está vendo que ele vai cair num abismo mais adiante, mas a criatura pede para passar por aqui. Jesus não disse cada um o seu fardo? Cada um? O seu fardo? Sim. Se você quiser tirar seu filho, você está tirando o fardo dele. Isso, por isso que a gente tem que ter esse entendimento. Tem que deixar ele... Isso, é isso mesmo, é a vida dele. Você dá as instruções, a orientação. Se fosse tão simples assim, mas a gente é muito apegado. Nós fizemos isso com o nosso filho. A gente é muito apegado ainda. Pelo ciclo evolutivo, o estágio evolutivo que nós estamos, né? Bom, olha que legal. A cada prova ou expiação, a pessoa passa por profundas reflexões e vai extrair um novo conhecimento. É por isso que nós estamos aqui. Sempre estamos extraindo da vida um novo conhecimento. Vai depender de como a gente vai encarar. Se você parou... Gente, tem coisa que a gente passa na nossa vida que às vezes a gente ainda não entende. Então fica guardado lá. Você não quer tocar naquele assunto porque te dói muito. Mas tem coisas que você, quando começa a estudar a doutrina espírita, você começa a ver uma luzinha, um dia você vai tirar a poeira, abre uma janelinha, daqui a pouco você entra naquela caixinha preta e ela não é mais preta. E você viu que se não fosse aquela experiência, você não estaria hoje onde está. Então, tudo, o pior que seja na nossa vida, foi o melhor para nós. Eu sei disso, tenho certeza disso. Aí voltando que a culpa gera o remorso, né? Opa, vai pra frente. E travou. O remorso aprisiona. Que é diferente do arrependimento que liberta, né? Bom, qual a finalidade das encarnações de crianças que morrem em tenra idade? Por que tem criança que morre? Completar o que não fez no outro. Sim. Pode ser que ela não precise mais reencarnar. Pode ser que ela precise voltar com a pureza, não é? A sutileza de uma criança. Pode ser que ela precise. Pode ser que ela precise reparar porque ela tirou a vida dela em outra ocasião e ela precisa reparar. Vai saber qual o motivo. Prova para os pais também. Hã? É prova ou expiação para os pais. Vide Ivone do Amaral Pereira, né? Sim. Quantos suicídios ela teve e recuperou tudo numa reencarnação só? Ela foi... Essa encarnação como Dona Ivone foi muito difícil para ela. Né? Também foi muito difícil, não já vi. Não deve ter sido muito fácil para ela, não. Foi não. Mas no livro... porque eu não achei, não. Até estava olhando e não achei o meu. Céu e Inferno. O Espírito Hilário, ele fala para Clarencio, acho que está na página 84. Ele fala sobre, perguntando a Clarencio, né, por que as crianças às vezes morrem com meningite, por que tem criança desencarnando? Há pouco tempo mesmo eu vi uma criança, estava todo mundo brincando na família, a criança foi morrer afogada com todo mundo na casa. Acho que tinha 3, 4 anos. Isso já passou perto, não na minha família, não nessa experiência, na minha família já passou por algumas experiências difíceis, mas de uma amiga minha, estava todo mundo também assim, e ninguém viu a minha criança de 3 anos morreu afogada, na frente de todo mundo. Por quê? A Vanderlei também, né? Tem esse caso também. Então, como explicar? Às vezes a gente precisa passar por essa experiência também. Para enriquecimento, para fortalecimento das nossas emoções. Às vezes a gente pensa que é forte, mas não é. E aí você abraça esse compromisso com aquela criatura que precisa desencarnar cedo. E você fala assim, tá bom, eu vou te dar todo o apoio. Pode vir, vamos passar isso juntos. Você dá todo o apoio, mas chega na hora você não aguenta. Porque a gente esquece de tudo. Reencarnou, a gente dá um branco total, exceto, né? Aí nesse ponto, é o destino ou o livre-arbítrio? É o destino e o livre-arbítrio dele, naquela época.
Não, a gente não tem É como. complicado, né? Mas eu só sei que Porque, tá por certo. exemplo, é destino, pode ser destino da criança e livre-arbítrio dos pais que não tiveram. Que Não, tiveram, nenhuma criança vai passar por essa condição porque o pai precisa passar. não Normalmente tiveram são os cuidado com a dois criança. juntos. E Sim, destino da existe criança. também, claro, existe também. Existe também um descuido. Né? Descuido, então. E pode ser que também não tenha. Porque não é que eles. Eu outro dia estou até conversando com o marido. Não é que a criança vai ter que morrer afogada naquele dia, naquela hora. Não existe isso. A gente já trata. Já sabe que vai ser cedo. O espírito Vai ser entre tantos anos até tanto. É assim que a coisa funciona. Então, de repente, se ele, por mais que a mãe tenha cuidado com aquela criança que ele não se afoga, pode ter uma babá, pode ter no colégio, do dia minha neta caiu, bateu feio com a cabeça no colégio. Todo mundo tem muito cuidado. Meu filho só pode botar um capacete naquela menina, todo mundo tem cuidado. E eu falei para ele, e se tivesse desencarnado? Eu não sei, eu acho que eu ia chorar muito, ia sentir muita tristeza com minha primeira neta, mas eu ia lá e tentaria consolar a minha nora, meu filho e a pobre coitada da professora lá. Porque a gente atrai. Então, o primeiro a oportunidade que tiver acontece. Está entendendo? Não existe essa hora certa, ou tem que morrer afogado. Vai ter que desencarnar cedo. Quem que vier, alguém vai ter o laço ali, a distração, alguma coisa vai acontecer para que essa criança. Um instrumento da providência. Alguém vai ser um instrumento. Eu encontrei Por exemplo, um erro médico. Isso aconteceu comigo, né? Eu perdi 2 filhos por 9 meses. Só não perdi a minha esposa porque Deus não quis. Eu não queria ter eles juntos. Exemplo, nesse caso, quer dizer, eu procurei entender para a minha cabeça não pirar. Eu procurei entender que esses 9 meses que ela passou dentro do útero dela foi um tempo que ela precisou para fazer essa. Ela precisou passar por essa experiência. Não vamos entrar em detalhe. Esses 2 espíritos que vieram como seus filhos também precisavam, até poderia, por exemplo, formatar o perispírito. Só para a gente conseguir finalizar a questão, você está colocando muito bem, tá? Só assim para a gente tentar elucidar, porque são questões que a gente tem que depurar em grupo de estudo, senão a gente não consegue realizar a conclusão da noite. Mas o entendimento de destino da doutrina espírita é diferente do conceito que se tem em outras doutrinas. Então, quando a gente adentra a doutrina espírita, é difícil a gente desfazer aquele pensamento de lá de fora que vem aqui. Porque hoje o quê? O nosso livre-arbítrio e as reencarnações que vão determinar o que vai ou não ocorrer. A única coisa que a gente sabe é que está tudo certo. Cada um precisou passar por essa experiência. E é um grupamento. Várias pessoas estão ali para que X pessoas pudessem passar por isso. Eu tenho, porque não vai dar tempo, mas eu tenho uma história belíssima do Dr. Bezerra de Menezes. Ele veio 2 vezes para salvar, ele reencarnou 2 vezes, deram para ele 100 anos, ele reencarnou 2 vezes para salvar um espírito. Está no livro Ave Cristo. Depois dá uma olhada. É linda a história dele. Ele voltou só 2 vezes. Né? Voltou e o filho dele precisou passar por experiências amargas. Né? Bom, então pode ser também provação ou expiação para os pais. Limite da reencarnação. Quantas? Nós já vimos, né? Que não existem limites determinados. Vai depender do nosso entendimento. Se hoje nós estamos aqui com acesso a tantas informações, então agora nós não somos mais ignorantes. Nós temos acesso a uma quantidade muito grande de informações e o que a gente vai fazer com ela? Melhorar o nosso entendimento. Tentar diminuir né, esses retornos aqui. Bom, nesse capítulo também fala sobre a evolução dos envoltórios do espírito, corpo e perispírito. Não vou entrar em detalhes, porque vocês procurem aqui a casa, grupo de estudos, nós
mas é muito interessante. Tem um livro do Zimmermann, Zalmilton Zimmermann, é desta grossura, deste tamanho, ele só fala sobre o perispírito. Ali tem 18, 22 propriedades que tem o perispírito. É muito interessante o livro, muito interessante. Então, qual é a evolução? A materialidade dos envoltórios diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, a gente ainda precisa desse corpo, graças a Deus, denso, para que a gente possa evoluir, passar nas nossas experimentações. Né? A tendência é essa, a gente pega um corpo, né, mais denso, mais pesado. Né? Se a gente pegar a parte do córtex do homem de Neandertal, por exemplo, com o nosso hoje, nós temos um neocórtex que nos diferencia dos animais e diferencia até desse homem mais primitivo. O neocórtex é onde está a solidariedade, o pensamento de amor, o raciocínio. Aqui onde está a parte aqui atrás do cérebro reptiliano é o cérebro mais antigo. A partir do momento que a gente vai evoluindo, o nosso cérebro vai expandindo. E, consequentemente, o nosso perispírito também vai trazendo profundas modificações. O nosso corpo vai ficando menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. Isso daí, quase fluídico. Isso daí é uma lição muito linda que tem no Livro dos Espíritos sobre o perispírito. Ele acaba até por confundir-se com o perispírito, né? O corpo físico, de tanta fluidez, né? A evolução do espírito, do perispírito é para tornar-se cada vez mais etéreo até a depuração completa. Lembra que a gente estava falando sobre a diferença da reencarnação, da ressurreição? Que não vamos entrar no mérito aqui, que ninguém sabe onde foi parar o corpo de Jesus, o que aconteceu com ele, mas ele, não falaram que ele ressurgiu dos mortos, né? Então, a ressurreição é para espíritos que já se depuraram, já atingiram a sua perfeição. A encarnação, como evolução na Terra, ela é limitada aos mundos inferiores. Então, depende, é muito interessante isso, depende do espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Não tem como a gente pular apressadamente, não tem como. A gente precisa ter paciência, calma e vivenciar tudo que está para acontecer. Se você levanta de manhã, faça seu café da manhã com calma, seu almoço, você almoça na rua, cumprimente, tente viver a sua vida salutarmente. É isso, a sua vida, gente, a nossa vida é única. Os nossos irmãos evangélicos, eles falam tanto nisso. Tão único, é só essa, vocês têm que viver essa. Eu canso de ver, eu acho bacana, porque, pombas, a gente tem que abraçar essa única oportunidade, porque afinal de contas é uma única oportunidade. Senão na outra a gente vai acumular dessas que a gente não fez com as outras que tem para fazer, né? Eu deixo uma reflexão, eu encontrei isso aí no livro Zalmilton Zimmermann. Ele até fala isso. Ele cita Gabriel Delany e eu acho muito bacana o que ele fala. Através de 1000 modelos inferiores, porque são as reencarnações sucessivas, né? O Livro dos Espíritos está a partir da questão 130, mais ou menos, acho que ele fala 120. Através de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e da sevícia de forças inverossímeis, a cega psique vai tendendo para a luz. Não há espírito, por pior, mais grosseiro que ele esteja, que fique por lá demais. Todos vão sair de lá. A progressão é uma lei. A lei do progresso é uma lei de Deus, uma lei divina. Então ninguém vai ficar paralisado. Até os piores. A psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Eu achei isso
consolador, né? Como a doutrina. As experimentações que nós passamos por aqui, né? Nos campos emotivos, quantas coisas ainda a gente precisa controlar. A gente estava falando sobre... Hoje em dia tem um transtorno chamado transtorno, o doutor até Augusto Cury, um médico psiquiatra, eu vou falar nele, ele era ateu, aí agora ele passou a acreditar em Jesus e Deus, e ele escreveu muito bem sobre isso. Hã? Não, o doutor Augusto Cury, ele é católico, ele não é espírita, não. Mas ele é espiritualizado. Mas tem um Frei Luís que era católico e agora virou... Eu não sei, mas esse psiquiatra, doutor Augusto Cury, ele fala que as pessoas hoje estão com um transtorno do pensamento acelerado. Que é justamente a consequência da vida atribulada que nós temos, desligados da religião e da fé. Então, quanto menos fé a gente tem, mais doente a gente fica, porque ter fé é a questão de acreditar e aceitar as expiações e as provas. Pelo menos a gente sabe porque sofre, né? Meus amigos, muito obrigada por essa noite. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Você tem consultório? Tenho. Você não vai marcar mais outros? Eu gostei muito dessa oportunidade, porque eu, mais do que vocês, sou a mais beneficiada, porque tive que estudar, né? Obrigada, e desculpe alguma coisa. Déia, a gente aqui agradece aí seu ótimo trabalho, realmente exemplar, né? A gente agradece, né? Tanto o seu quanto do Ayrton também, que esteve aqui. Então, realmente um casal que a gente percebe não pude acompanhar que tem se dedicado à doutrina espírita. E a gente tem que programar um seminário com a Ayrton, agora tem que programar outro com você sobre livre-arbítrio e destino. Vamos juntar os dois, então. Vamos ver se a gente consegue juntar os dois para poder trazer a temática. A gente compreende que são muitas dúvidas que realmente surgem nas palestras. Isso é muito comum, né? Nós temos os grupos de estudo na casa que são justamente para que a gente tire essas dúvidas. Se não conseguimos equacionar no grupo de estudo, a gente marca com palestrantes de fora, marca um seminário para trazer visões, outras visões diferenciadas. E eu já estou aqui dentro, me comprometendo com o público a estar marcando com a Déia um seminário por uma data que seja coerente para ela, porque sabemos e conhecemos da luta pessoal da Déia, né? Não somente com o filho, né? Com o neto, mas também com a irmã. Né? Minha irmã está em coma há 4 anos no hospital. Né? A gente sabe realmente da luta e realmente agradecemos mais uma vez. E vamos marcar então um seminário sobre livre-arbítrio e destino, uma abordagem espírita. Ótimo. Ok? E vamos juntar com a Ayrton no mesmo dia para falar sobre a pluralidade dos mundos habitáveis. Não foi isso? Nós conversamos. Eu faço o filme e ela fala. Tá ótimo. A gente agradece então a paciência de todos, a colaboração e as boas vibrações recebidas e a espiritualidade amiga. Então vamos pedir nesse momento para que o Rogério possa estar proferindo a nossa prece final.